Oi, gente, tudo bem? Eu sou Lenice Prim. Vamos continuar a leitura do Amor e Não Esqueceu Ninguém. Estamos no capítulo 2, uma turnê pela vida entre vidas. E a última frase que a gente leu foi o Gary falando: sim, é como quando eles descobriram como dividir os átomos e desenvolver algo nuclear. Qual foi a primeira coisa que fizeram com isso? Construíram uma bomba. Isso pode ter exigido inteligência, mas certamente não requereu amor. Ou seja, ele está falando o que a gente faz com o amor, né? E o que a gente faz com o ego, como foi falado na lição anterior. Que a lei da atração não funciona para todos, mas ele falou de um livro que funcionaria mais, que é um livro bem antigo. Eu não lembro qual que era, mas se quiserem, tá lá no de ontem. E o Artin continua. Foi por isso que Einstein fez uma pergunta séria. A raça humana é boa? E o Gary, dada a natureza do ego, essa é uma pergunta legítima. Sob o domínio do ego, a raça humana é, na melhor das hipóteses, dividida entre bons e maus. Isso em um bom dia. Apenas se a mente for dominada pelos pensamentos do Espírito Santo, que é algo que temos que escolher para nós mesmos, é que os humanos se tornam cada vez melhores e um dia voltam para o divino. E o Artin, bem colocado. E o Gary, eu gosto do que você disse sobre como a inteligência sem amor não é nada. E o Artin, você tem participado de encontros de um curso em milagres, onde muitas vezes vai ver alguém que é um sabe-tudo sobre o curso e tem que estar certo sobre tudo, e não há espaço para discordância. Em suas viagens, você também encontrou muitas pessoas a quem o mundo iria se referir como deficientes mentais. Não é interessante que muitos desses homens e mulheres pareçam passar pela vida vendo as outras pessoas com amor? Agora, como já lhe falei tempos atrás, se é verdade que conforme você vê o outro, verá a si mesmo, isso também tem que significar que a pessoa deficiente mental, que passa pela vida vendo outras pessoas com amor, está progredindo mais espiritualmente nessa vida do que o intelectual que iria preferir estar certo a ser feliz. E a puxar, como você usa sua mente é decisão sua. Como Eric Fromm disse, o amor é a resposta para o problema da existência humana. Ele também é o caminho para casa. É claro que facilita mais rapidamente a experiência do amor é o perdão verdadeiro, que é o motivo pelo qual sempre voltamos a isso. Mas lembre-se de que a palavra amor no curso é um termo que representa um sistema de pensamento completo, o sistema de pensamento do Espírito Santo. E a palavra medo no curso também representa um sistema de pensamento completo, o sistema de pensamento do ego. Os dois sistemas de pensamentos excluem um ao outro e nunca podem ser reconciliados. Você tem que escolher um ou outro, senão sua mente ficará dividida. Não há opostos no céu, e para reentrar no reino do céu, não pode haver lealdade a opostos em sua mente. Olha o quadrinho de importância, não há opostos no céu. E o Gary, como permitir que o Espírito Santo assumisse cada vez mais minha mente, o que não é algo assustador, porque o Espírito Santo, de qualquer forma, é efetivamente o que eu sou na realidade, também tive a impressão de que não tenho mesmo que me preocupar com os tipos de coisas com os quais costumava me preocupar. Por exemplo, percebi que nos últimos anos simplesmente não estou tão interessado em política quanto já estive. Penso que perdoei tantos políticos na tela da TV que essas coisas simplesmente não têm um grande efeito sobre mim como costumavam ter. E a puxar, excelente. E isso não significa que você não possa votar se quiser ou prestar um pouco de atenção na política. Significa que você não está mais em estado reativo a esse respeito e, portanto, está muito mais pacífico. E o Gary? Sim, e não pareço estar tão preocupado em ter dinheiro suficiente para me aposentar ou fazer coisas. É como se eu soubesse que minhas necessidades estão sendo atendidas e sempre serão. A gente vai dar uma pausa aqui, porque é exatamente isso. Se eu dissesse alguns anos atrás, eu estava bem apegada com a política, com as coisas, e eu brigava por isso. E agora, não que eu não vá me importar com nada, mas é que não faz mais diferença. Você pode escolher perdoar com a política. Então você faz a sua parte e perdoa o resto. E você não briga mais, você não discute. Não importa. A outra pessoa tem o direito de escolher o que ela quiser. Mas você não precisa brigar, você não precisa discutir.
E quando eu posto alguma coisa sobre vegetarianismo, veganismo, as pessoas vêm e me detonam, né? Um dia desses, até porque o Gary fala aqui que o movimento vegetariano é um movimento muito do ego, a gente tem que cuidar com o que a gente escolhe. Mas normalmente os carnívoros me detonam, me chamaram de um monte de coisa. E eu achei interessante. Mas a questão eu nasci vegetariana. E depois tive que comer carne, porque apanhei muito para comer carne, porque achavam que era importante. E hoje eu não como mais carne já faz uns 20 anos. Mas é porque eu não me sinto melhor do que ninguém. Não porque eu me sinta superior ou mais evoluída do que alguém que eu não como carne. Ao contrário, eu não me sinto melhor do que ninguém. Eu não me sinto melhor do que um passarinho, não me sinto melhor do que uma galinha, não me sinto melhor ou mais evoluída que uma vaca. Então, nesse sentido, somos um. E eu não quero que eles sofram para satisfazerem as minhas necessidades. E para mim é sobre isso. Eu também não discuto mais quando alguém me xinga ou fala qualquer coisa. Eu simplesmente aceito, ok. É o que a pessoa tinha para dar naquele momento e tá tudo certo. A gente vai aprendendo, mas é uma lição de perdão e é um esforço todos os dias, até que isso começa a ser natural. Porque quando você começa a entregar para o Espírito Santo, você vê que os esforços eles diminuem. E cada crítica que você recebe, você começa a estar mais livre e não se importando mais. É como se o ego não tivesse mais reagindo. É isso, vou continuar a leitura. E a Puxa fala: muito bom. Como a sessão do curso Psicoterapia lhe ensina, e a propósito, essa sessão usa muito a palavra terapeuta, mas você poderia substituí-la pela palavra curador ou professor, ou qualquer que seja seu trabalho, isso significaria exatamente a mesma coisa. Mesmo um terapeuta avançado tem algumas necessidades terrenas enquanto está aqui. Se ele tiver necessidade de dinheiro, isso lhe será dado, não em pagamento, mas para ajudá-lo a servir melhor o plano. O dinheiro não é um mal, não é nada, mas ninguém aqui pode viver sem qualquer ilusão, pois ele ainda tem que lutar para fazer com que a última ilusão seja aceita por todos, em todos os lugares. Ele tem uma parte importante nesse processo único pelo qual ele veio. Ele fica aqui só para isso, e enquanto ele fica, lhe será dado o que necessita para ficar. E o Gary: isso é ótimo, e não importa como o dinheiro vem, simplesmente virá se for para vir. Algumas pessoas pensam que a forma como ele vem é importante. Tenho um amigo que diz: consigo meu dinheiro de forma tradicional. E o Artin: herança. E a Puxá: a propósito, aquela citação disse: ele fica aqui só para isso. O curso usa a palavra só dessa forma porque, como já discutimos, ele é escrito na linguagem de Shakespeare. Mas, para algumas pessoas, como você, que não estão realmente voltadas para Shakespeare, seria possível substituir a palavra só por apenas o tempo todo no curso, e iriam lê-la de forma mais suave em sua mente. E o Gary: legal, gosto de pequenas dicas como essa. Mais alguma? E a Puxar: sim, mas não é pequena. Lembre-se de para que serve tudo isso, não importando o que aconteça no próximo mês. Essa é uma das coisas que tornam esse ensinamento tão consistente e importante. Você sempre sabe para que serve tudo. É para usar para o perdão, em vez de dar verdade às suas ilusões. Você pode entregar suas ilusões à verdade. O curso é muito claro em suas explicações sobre isso. Por exemplo, o mundo é uma ilusão. Aqueles que escolhem vir aqui estão em busca de um lugar onde possam ser ilusões e evitar a sua própria realidade. Todavia, quando descobrem que sua própria realidade está até mesmo aqui, recuam e permitem que ela mostre o caminho. Que outra escolha tem a fazer realmente? E o Gary: aqueles que escolhem vir aqui. Eu achei que você tinha dito que a direção da mente é automática, dependendo se aplicamos o perdão ou não. Essa citação parece estar dizendo que nós tomamos uma decisão de vir para cá entre as vidas. E a Puxar: não,
isso é uma metáfora, como boa parte do curso. Você escolheu vir para cá no instante original em que escolheu o ego em vez do Espírito Santo, e o universo de tempo e espaço foi feito. Daquele instante em diante, você escolhe permanecer aqui por não praticar o perdão, e escolhe ir para casa por não aceitar a interpretação do ego sobre relacionamentos, situações e eventos. A razão pela qual a citação da qual estamos falando é uma metáfora é porque o tempo é holográfico. No entanto, as escolhas que você faz aqui parecem ser lineares. Esse é o paradoxo do tempo. Em termos do holograma, ele já aconteceu, mas em sua experiência linear, você ainda tem que fazer isso. O que você deve fazer é se recusar a levar a sério a natureza linear do tempo e fazer a escolha real que pode fazer, que é simples. Essa escolha ignora a louca ilusão do tempo, como o curso diz na mesma página. Essa é a escolha simples que fazemos hoje. A louca ilusão ainda permanecerá em evidência por algum tempo para que seja completada por aqueles que escolhem vir e que ainda não se regozijaram ao descobrir que estavam equivocados na sua escolha. Eles não podem aprender diretamente da verdade, pois negaram que seja assim. Por isso precisam de um professor que perceba a sua loucura, mas aquele que ainda assim possa olhar além da ilusão para a simples verdade que há neles. Se a verdade exigisse que desistissem do mundo, pareceria a eles que estariam pedindo o sacrifício de algo que é real. Muitos escolheram renunciar ao mundo enquanto ainda acreditavam na sua realidade e sofreram uma sensação de perda e, consequentemente, não se liberaram. Outros não escolheram nada além do mundo e sofreram com um sentimento de perda ainda mais profunda que não entenderam. Entre esses dois rumos, há ainda uma outra estrada, que conduz para longe de qualquer tipo de perda, pois tanto o sacrifício quanto a privação são rapidamente deixados para trás. Esse é o caminho designado para ti agora. E a gente vai parar por aqui, porque esse é o caminho designado para ti agora. É um caminho do meio. Você não abre mão de nada. Você não precisa fazer sacrifícios. Você só tem que perdoar o mundo, perdoar tudo e voltar para a fonte. Agora, nesse momento, você tem que fazer a escolha com o Espírito Santo. Pede ajuda para ele, para Jota, para quem você achar que deve chamar, mas pede ajuda. Eu estou pedindo, pede também. E juntos voltamos para casa. Juntos e unos, pois somos um, sempre.